Olá, gente, eu sou a Lu Cerqueira e como terapeuta de constelação sistêmica familiar, hoje eu vou fazer alguns comentários sobre a essência do que essa terapia traz para a nossa vida. Como que a constelação pode, de repente, te ajudar a sair de uma repetição que te leva sempre a escolher os parceiros errados ou te leva a repetir um padrão de frustração toda vez que você está super animada com um novo trabalho, de repente uma sociedade, parece que a coisa está indo, sabe, para o capítulo 2, legal, tem uma excitação e de repente tudo aquilo te faz de novo entrar numa frustração que é um sinal que relembra muitas vezes uma frustração que alguém lá do seu passado familiar também viveu. Às vezes um membro familiar mais próximo, como o seu pai ou a sua mãe, ou até lá das linhagens mais para trás, 2, 3 gerações ou pessoas que de alguma forma foram afetadas por membros do sistema familiar. E o que tem de diferencial a terapia da constelação? Ela é considerada um método breve, então não é um acompanhamento que vai envolver uma frequência de sessões para você ir pouco a pouco entrando, compartimentando aquela questão para chegar no ponto. Não, ela é direcionada para aquilo que está por detrás daquilo que para você é considerado um problema, um sintoma, um desafio, algo que você travou e você não está conseguindo andar, você não consegue se sentir bem com isso e toda vez que a situação se repete na sua vida, mesmo tendo mudado personagens, o contexto em si, você se vê vivenciando exatamente o mesmo tipo de emoção. E aí a constelação entra, então ela vai como um laser te ajudar a pegar esse sentimento repetido e perceber o que ele está chamando a atenção, o que tem por detrás desse sintoma ou dessa emoção ou dessa repetição de padrão. E, normalmente, isso é ligado a algo do passado familiar, porque a compreensão em si da constelação é que tudo aquilo que no nosso passado familiar, de alguma forma, não foi visto, foi negado, foi excluído, foi dissimulado, é um segredo de família, ficou mal resolvido, aquilo não é como se a gente pudesse arrancar uma página da história e falar, olha, ninguém mais fala nisso, o assunto morreu. Não, pelo contrário, ele está bem vivo. E os descendentes que vêm mais para frente, eles inconscientemente eles vão, sabe, manifestar isso e trazer à tona, como se fosse um sinalizador e falando, olha, tem uma dor aí. Tem um sentimento que nunca ninguém conseguiu olhar e integrar. E é isso que a constelação acolhe. Por isso, na minha percepção, constelação é uma forma muito maravilhosa da gente exercitar a compaixão. Porque a gente não nega o problema, mas a gente vai além dele. Então, a gente vai observar ao que ele está servindo, ao que ele nos chama a atenção. Porque o problema em si é um fato. Mas como a gente está reagindo a ele? Tem clientes que normalmente chegam para uma constelação, às vezes, por exemplo, um caso de uma relação muito desafiadora com a própria mãe e sentam diante de mim e dizem assim, Luciana, olha, minha questão com a minha mãe é indissolúvel, há anos a gente se dá muito mal, ela fez isso, você tem como me ajudar a, eliminar a minha mãe da minha vida? E é absurdo, porque imagina, é a raiz de onde a pessoa vem, é como se, imaginando uma árvore, ela me pedisse assim, olha, corta do tronco para cima, porque essa é a parte boa que sou eu e a minha vida, e a parte de baixo remove. Como que essa árvore vai sobreviver? É o contrário, a constelação ela visa criar pontes de integração para que todos os envolvidos possam de alguma forma se pacificar. E a constelação ela se fundamenta num princípio muito chave. Um sistema familiar ele é uma organização que tem formas para que as convivências se equilibrem, assim como uma empresa tem ordens, assim como um prédio de apartamentos tem lá a sua conduta de condomínio, uma família é a mesma coisa. E todas as famílias, tendo a sua particularidade, crença religiosa, tipo de origem familiar do país que migrou, ou se é de uma origem indígena ou negra brasileira, da onde importa que a raiz venha, mas cada família ela tem meio que o seu código de conduta e todas têm em comum 3 aspectos-chave que o Bert Hellinger nos ajudou a compreender. Primeiro
primeira lei do amor é hierarquia. Então tem a ver com o princípio da linha do tempo. Quem veio primeiro tem uma prioridade, tem uma hierarquia no sentido do respeito. Os nossos pais são maiores do que nós recebemos deles a vida e há uma receptividade das gerações que vêm na descendência, assim como os avós são maiores do que os nossos pais. Então, vem do grande para nós. Segunda lei, ela fala do ponto onde as relações têm uma troca, um equilíbrio entre dar e receber. Lembrando de novo, papai e mamãe vêm antes do que nós. E nós, como filhos, nós estamos no papel daqueles que recebem. Então a gente recebe um legado de talentos, qualidades, educação, uma herança, não importa, mas também a gente recebe deles os desafios evolutivos, porque são esses legados que vêm às vezes no emocional, às vezes em crenças que vão provocar que a gente cresça, que a gente revise, que a gente pense criticamente para a gente dar uma evolução para esse sistema. Então, na troca do dar e receber, os papais, eles nos dão e nós, como filhos, nós recebemos. Entre relacionamentos, um homem, uma mulher, duas mulheres, dois homens, não importa, há uma igualdade. Então, também existe uma necessidade de ter um equilíbrio. Às vezes, um está financeiramente mais estável e ele contribui para dar uma segurança material para aquela família. Mas a outra contraparte, de repente, ela organiza muito bem a casa, ela cuida muito bem de uma harmonia familiar e para ambos essa troca tá legal. Agora, quando um faz demais pelo outro, provê financeiramente, cuida do outro como se fosse um filho, não dá muito espaço de opinião para o outro, o que acontece? Um ficou grandão e o outro ficou pequenininho. Isso começa a gerar uma desarmonia. E mais um aspecto sobre esse equilíbrio do dar e receber é quando a gente vai daqui para o mundo, nas trocas interpessoais. Então, todo o trabalho realizado, ele precisa movimentar uma energia de troca, tem que ter um equilíbrio ganha-ganha, porque assim as relações se mantêm saudáveis. E um terceiro e último ponto é a ideia do pertencimento, que compõe um conceito muito bonito que o Heringer traz. Todos aqueles que de alguma forma tiveram um efeito, foram impactados por membros da nossa família, eles fazem parte, eles têm um lugar. E isso vai mexer especificamente no caso de mortes não validadas. Então, pensando 2, 3 gerações para trás, né? Muitas das famílias brasileiras, elas vieram de migrantes, de pessoas que vieram da Itália, do Japão, de Portugal, Espanha, não importa de onde. Essas gerações, quando elas chegaram aqui, já aconteceu um processo de separação, porque parte da família ficou no país de origem. E quando elas chegam aqui, isso tudo já é um desafio, né? Uma superação, um sobreviver numa terra nova, um conquistar um espaço de trabalho, como eu vou criar meus filhos, eu tenho uma dificuldade de língua e muitas vezes nesses processos algumas mortes ocorreram, algumas separações e parte da família meio que fica esquecida. Quantas pessoas sabem de fato os nomes dos bisavós, por exemplo? Que histórias viveram os nossos bisavós? Não é tão para trás, se você parar para pensar, é 2 gerações para trás e às vezes a gente não sabe nada, então a gente está muito desconectado, mas eles pertencem. Filhos que não puderam vir à vida, né? Então às vezes a gente escuta aquelas histórias, parece que minha avó teve 10 filhos, mas na verdade acho que ficaram 5. E o que aconteceu com esses outros? Eles têm nome? Eles têm um lugar? Isso tudo faz uma mega diferença quando a gente começa a estruturar na dinâmica da constelação o lugar. Todos começam a ter lugar e aquilo que muitas vezes está tenso, ele começa a encontrar fluxo. Então, o caminho dos diálogos, o caminho dos entendimentos, ele começa a se processar. Porque essas 3 ordens, elas estão sendo colocadas em prática. Todos têm o direito de pertencer, a hierarquia e esse equilíbrio no dar e receber das relações. Tá joia? Então, básico de constelação é vivenciar, aplicar na própria vida, no olhar para os relacionamentos essas 3 leis. E certamente isso vai fazer uma grande diferença. Tá joia? Obrigada pela sua atenção. Até um próximo vídeo.